Olá pessoal, tudo bem? Daiane Araújo aqui, professora de inglês. Vamos aqui para mais um vídeo nesse canal. Hoje a gente discute um pouco sobre pesquisa científica em aquisição de línguas adicionais ou segunda língua, né? O que quer dizer isso, né, gente? É você que tem uma língua materna, no meu caso, provavelmente no seu caso, português brasileiro. Depois, em algum momento da vida, a gente foi aprender uma segunda língua, né? Uma língua adicional, né? No meu caso foi o inglês, né? Nessa segunda língua. Bom, hoje eu queria tratar com vocês sobre a definição de bilinguismo. Quem é considerado bilíngue? Eu quero me basear nesse livro, Bilingual Life and Reality, do François Grosjean. François Grosjean é um pesquisador, ele é francês, bilíngue, né? Francês-inglês, ele morou na Inglaterra um tempo e ele faz pesquisas sobre essa condição do bilinguismo, né? Foi muito bom para mim entrar em contato com a pesquisa do Grosjean, porque eu realmente não conhecia essa definição mais contemporânea de bilinguismo. O que a gente entende quando alguém fala que é bilíngue? Vem à nossa mente a ideia da pessoa que é um monolíngue na outra língua. Ou seja, a pessoa que fala o inglês com muita proficiência, com muita fluência, que tem muito conhecimento do idioma, essa é outra crença muito comum e arraigada. Quem que eu posso chamar de bilíngue é só aquele que adquiriu a língua com muita proficiência. E não é essa a definição contemporânea usada pelo Grosjean, proposta pelo Grosjean. Ele faz uma definição baseada em uso. Olha que interessante. Quem é bilíngue? É aquele que usa um segundo idioma, ou um terceiro, enfim, em alguma capacidade no seu dia a dia. Olha que interessante essa definição. Você lê artigos em inglês, por exemplo, às vezes tem pessoas que falam português, aprenderam inglês e leem artigos em inglês. Você é considerado bilíngue. Você de algum modo está em contato com o inglês? Você assiste a filmes? Você lê em inglês? Você usa o idioma em alguma capacidade? Você é bilíngue. Olha que coisa bacana essa definição baseada em uso. Nesse livro ele vai tratar de vários assuntos relacionados a esse fenômeno do bilinguismo. Outra coisa muito importante que ele coloca aqui é que essa condição de ter que usar uma segunda língua, de algum modo, ela é muito, muito comum. Nós temos 7.000 línguas aproximadamente no mundo. E a gente não tem nem 200 países. São 192 países. É muita língua para pouco país. Faz uma matemática básica aí. Divide quantas línguas que dá para o país. É claro que elas não são distribuídas assim, né? Existem bolsões, lugares onde se tem muitas línguas e dialetos. Ele inclui os dialetos também, tá? Usar línguas ou dialetos. Por exemplo, na Ásia, tem uma grande proporção dessas línguas na Ásia, na África. Só no Brasil são o quê? 200 línguas? No Brasil tem várias línguas, né? Então, a situação em que a gente se encontra, que tem que aprender uma outra língua, por vários motivos, contato entre as pessoas, movimento das pessoas, movimentos migratórios. Muitas pessoas saem dos seus países, vão para outros países, chega lá, tem que fazer o quê? Tem que aprender a língua local para poder como é que eu vou dizer? Conseguir me fugiu a palavra, adentrar nessa sociedade, né? Poder se comunicar ali. Então, olha que interessante, bilíngue é aquele que usa o idioma em alguma capacidade no seu dia a dia. Bilinguismo não é uma coisa rara. Existem vários motivos para as pessoas serem bilíngues, como eu disse, movimentos migratórios, o movimento das pessoas, contato, a questão linguística, política linguística dentro de um próprio país. Dentro de um próprio país você tem línguas diferentes, né? Questões culturais, educacionais, as pessoas vão estudar em outros países, tem que aprender a língua também. Questões profissionais, talvez a mais comum aqui pra gente, né? Por que a pessoa quer aprender inglês hoje em dia? Por causa de questões de mercado de trabalho, as empresas, enfim, têm negócios no mundo todo e ela precisa se comunicar em outra língua.
Por essa estimativa, pela estimativa dele, seria metade da população mundial bilíngue. É um fenômeno muito comum. E essa história de que bilíngue é aquele que fala o inglês com proficiência, a segunda língua com proficiência, estava longe de ser a realidade. Muito longe. É aquele que realmente usa de alguma maneira. Então você aí, talvez achava que não era bilíngue, você está usando o inglês? Você está, de alguma maneira, no seu dia a dia? Você é bilíngue. Recomendo muito esse livrinho para quem tem interesse em estudos sobre bilinguismo. Ele vai falar sobre vários outros fenômenos, né, comuns a bilíngues. Code switching, por exemplo, às vezes eu estou conversando com uma amiga que também fala inglês e do nada a gente muda o idioma, a gente faz o code switch, muda o código, ou seja, eu estava falando português, começamos a falar inglês. Por que isso acontece? Podemos escrever uma tese de doutorado. Quando que acontece esse fenômeno do code switching? Podemos estudar isso. Borrowing, quando a gente está falando uma coisa em português e do nada a gente puxa uma palavra em inglês para tentar explicar um conceito, a gente pega emprestado a palavra de outra língua, né? Bilíngues adultos, bilinguismo na infância, muito legal esse livro, recomendo. E esse livro mudou a minha percepção. E aqui fica a lição, a gente não ter essa visão monolíngue do bilinguismo. Ou seja, só é bilíngue quem fala com proficiência. Não é esse o caso, ok? Vocês sabiam dessa concepção de bilinguismo? Você é bilíngue? Você é bilíngue. Eu acho que você é bilíngue. Coloca aí nos comentários para mim. Vamos discutir esse assunto. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com um colega, professor. Você que é curioso sobre aprendizagem de línguas, está aprendendo inglês, outras línguas. Vamos discutir a aprendizagem de inglês baseada em pesquisas, em evidências. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.